Magnífico dia, amados irmãos. Paz, amor, fé, generosidade e disciplina nesse início de semana. Não só no dia de hoje, mas em todos os dias da nossa vida. Que tenhamos a simplicidade e a constância de estar sempre buscando o melhor para nós, para o nosso próximo, sobre o favor do nosso Deus. Início de semana, o sol ainda não chegou. Então, para aqueles que se levantam comigo antes do sol nascer, vamos nos abastecer da palavra do Senhor, que é onde a gente se fortifica e se prepara para realizarmos grandes coisas e acessarmos muitas coisas positivas, não só para o nosso governo, para a nossa família, mas também para todas as pessoas que se conectam conosco durante todo o dia. Estamos quase na reta final do livro de Marcos, onde a gente vem vendo a trajetória de Jesus antes da crucificação. E hoje vamos fazer o capítulo 14, onde vamos acompanhar mais um pedacinho. Hoje a gente vai acompanhar a prisão de Jesus e também a última ceia. E vamos retirar daqui lições e princípios que nos aproximam mais de Deus, que nos capacitam a estar aplicando os seus ensinamentos e crescendo em fé, crescendo em benignidade, nos tornando a cada dia pessoas melhores, pessoas dignas do amor de Jesus. Então, sem mais delongas, iniciaremos agora a leitura do livro de Marcos, capítulo 14. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus de maneira fraudulenta e matá-lo. Contudo, diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto no meio do povo. Quando Jesus estava em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, que continha um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes, indignados, começaram a dizer uns aos outros: por que este desperdício de perfume? Este poderia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixa-na em paz, disse Jesus. Por que vocês estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume no corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Em verdade lhes digo, e onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariote, um dos 12, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes para lhe entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos lhe preparar a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem com um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no. E diga ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram,
Entraram na cidade, encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Bom dia, minha amada, que a paz e o amor de Cristo lhe seja em abundância nesse dia. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Estamos hoje no capítulo 14. Estamos aqui no começo da Páscoa. Hoje a gente vai ver a traição de Judas, a oração do Senhor antes de ser entregue, e vamos tirar as lições para aplicarmos no nosso dia, para seguirmos na nossa jornada realizando o nosso melhor para Deus, fazendo da nossa vida segundo a vontade dele. Versículo 18. Enquanto comiam reclinados à mesa, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês que está comendo comigo me trairá. Eles ficaram tristes e começaram a dizer-lhe um após outro: com certeza não sou eu. Jesus afirmou: é um dos 12, alguém que come comigo no mesmo prato. O Filho do Homem irá, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que não houvesse nascido. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, e todos beberam dele. Então ele lhes disse: isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus lhe disse: todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. Pedro, porém, insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Disse ele: fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se no chão e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Imagina, né? A parte humana de Jesus, assim como a nossa, clama pela paz, clama pelo bem-estar. Nós não clamamos pelo sofrimento. E só de pensar no que estava por vir, Jesus sofria. A parte humana, né, não suporta dor, sofrimento. E, contudo, o amor e a obediência nunca se separaram dele. Ele estava ali: Senhor, se possível for, afasta de mim esse sofrimento. Mas, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Esse drive eu carrego particularmente todos os dias da minha vida.
porque ninguém quer sofrer. Nossa parte humana não aceita o sofrimento, mas a nossa parte espiritual, a nossa parte emocional compreende que certas coisas é necessário que a gente sofra para que a gente cresça, para que a gente evolua em consciência, evolua em comportamento. E com isso a gente se aproxima mais do Pai, porque o nosso espiritual, além de estar conectado com Ele, é obediente. E a gente acaba se fortalecendo com o nosso sofrimento, com a dificuldade, com o problema. Então, esse exemplo que Jesus deixou aqui, ou todos os exemplos que Jesus nos ensina diariamente, não pode ser esquecido. E tem que ser usado como reflexão na hora da gente se relacionar com o próximo, na hora que a tentação se levantar sobre nós. Tenhamos consciência de estar sempre conectado e com o espírito de obediência a Deus. É a famosa humildade que a gente fala, porque aqui embaixo a gente não consegue nada se não for pelo favor do Senhor. Isso é ser humilde, é saber que tudo podemos, porque Ele nos fortalece, porque Ele permite, porque Ele nos capacita, porque Ele nos patrocina a estarmos sempre buscando o melhor, o positivo, o que agrada o coração do Pai. Então, eu sempre vou falar para vocês, toda vez que você se sentir em desespero, se sentir numa situação que no seu olho humano não há jeito, não há solução, recolha-se dentro de você, se ligue a Jesus, peçam auxílio ao Espírito Santo. Nunca se esqueçam que mesmo na hora do sofrimento, sabendo que aos olhos humanos não tinha mais jeito, o espiritual forte, blindado, conectado com o Pai, é obediente. Só diz: eis-me aqui, Senhor, e me mostra o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que fazer para te acessar cada vez mais. Para mim, esse é um dos maiores drives da Bíblia. Temos milhares aqui, a cada dia a gente aprende um ensinamento novo que nos mantém disciplinados, buscando estar sempre agindo de acordo com a vontade do Senhor. Prosseguindo, versículo 37. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por meia hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Bem aquilo que eu falei agora. O nosso espírito, ele está conectado ao Pai, ele é obediente, ele é forte, mas a carne, ela não suporta dor nem sofrimento, porque ela é fraca. Mais uma vez, ele se retirou e orou repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem o meu traidor. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Ele é aquele a quem eu saudar com um beijo. Prendam-no, levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Rabi, e o beijou. Então os homens agarraram Jesus e o prenderam. No entanto, um dos que estava perto sacou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus disse a ele: acaso estou chefiando alguma rebelião para que venham me prender com espadas e varas? Todos os dias estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam.
mas era preciso que se cumprissem as Escrituras. Então, todos o abandonaram e fugiram. Um jovem que se cobria apenas com um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, fugiu nu, deixando o lençol para trás. Eles levaram Jesus para o sumo sacerdote. E então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, aquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um depoimento contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. No entanto, não encontraram nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Bom dia, meu amado irmão. Que a paz e o amor do Senhor esteja em abundância no seu dia. Estamos aqui quase no finalzinho do capítulo 14 do livro de Marcos, onde a gente acompanhou a última ceia de Jesus e estamos acompanhando aqui a traição de Judas. Versículo 57. Então levantaram-se alguns e declararam falsamente contra ele: Nós o ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. A mentalidade daqueles que viviam naquela época era tão rasa, tão limitada, que quando Jesus disse que ia destruir o reino, o templo, ele não estava se referindo ao templo físico, embora esse também tenha sido destruído, mas sim sobre o coração, sobre as crenças limitantes que já naquela época eram instigadas, eram oferecidas ao povo, porque o próprio Jesus, o Filho de Deus, não foi recebido com verdade, não, ao contrário, ele foi visto como uma pessoa mentirosa, como uma pessoa que estava blasfemando contra o verdadeiro Deus. Em nenhum momento seus corações abriram para Jesus. E como estava escrito, Jesus tinha que passar por tudo aquilo para que nós, no geral, aqueles que amam, aqueles que respeitam, aqueles que temem a Jesus fossem salvos. E com isso criasse a consciência de que tudo podemos, tudo transformamos, tudo realizamos, porque Jesus se ofereceu em sacrifício para nos salvar. Então, independente do que aconteça, independente do que aconteceu lá atrás e independente do que aconteça na nossa atualidade, nós nunca poderemos nos esquecer desse feito e nos espelharmos para cada dia estar vivendo a nossa jornada de acordo com a vontade do Senhor. É muito importante que a gente tenha essa consciência. No mundo jaz o maligno e a cada dia, a cada oportunidade, ele sempre vai nos tentar com banquetes enganosos, com mentiras para nos afastar dos princípios do Evangelho e do próprio reino de Deus. Mas quando nós estamos conectados a Deus, através do nosso espírito, da nossa alma, a nossa visão humana vai enxergar coisas que a nossa alma vai repreender, e com isso a gente se afasta do que não é do Senhor. Na hora da reflexão eu tenho algumas coisas para relatar para vocês, aonde a gente aprende a crescer, aonde a gente aprende a enxergar quando a tentação vem e como fazer também para afastarmos desse mal que a cada dia assola, a cada dia uma tentativa diferente. Continuando aqui, versículo 59. Contudo, nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Então o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que fizeram contra você? Jesus, porém, permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus.
e verão o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. O que acham? Todos o condenaram como digno de morte. Então, alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetize. Os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Quando ela viu Pedro se aquecendo, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Nesse momento, o galo cantou. Quando a criada o viu lá, disse novamente ao que estavam por perto: esse aí é um deles. Ele, porém, negou outra vez. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. Ele, porém, começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem de que vocês estão falando. Logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro lembrou-se das palavras que Jesus havia lhe dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Nossa, eu também faria a mesma coisa. Que capítulo emocionante, que capítulo revelador. Eu vou fazer a reflexão aqui e logo em seguida a gente começa a comentar. Lições e princípios do capítulo 14, livro de Marcos. Líderes religiosos tramam para prender Jesus e planejam sua morte, destacando a oposição e a perseguição que ele enfrentou. Uma mulher unge os pés de Jesus com um precioso perfume, demonstrando amor e devoção a ele, enquanto os discípulos expressam descontentamento com o desperdício do perfume. O coração do homem, ele às vezes realmente surpreende, Porque eles estavam ali diante do Filho de Deus e ainda tiveram a capacidade de se preocupar com o perfume que a mulher estava oferecendo para agradar Jesus. Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos, instituindo a Santa Ceia como um memorial do seu sacrifício e ensinando sobre a natureza do seu corpo e sangue. Jesus revela que um dos seus discípulos o trairá, mostrando sua consciência do que está por vir e a traição que ele enfrentará. Jesus ora ao Pai no Getsemane, enfrentando uma angústia profunda diante do que está para acontecer, mas submetendo-se à vontade de Deus. Resumindo, o capítulo 14 retrata os eventos finais da vida de Jesus antes da crucificação. Ele enfrenta a traição de Judas, celebra a última ceia com seus discípulos, experimenta a angústia no Getsemane e é ungido com perfume. Esses eventos destacam o amor de Jesus, sua entrega sacrificial e sua submissão à vontade do Pai. O capítulo nos desafia a refletir sobre nossa própria resposta ao sacrifício de Jesus e a demonstrar nosso amor e devoção a Ele em nossas vidas diariamente. É o que a gente sempre vai deixar claro em todos os estudos, em todos os devocionais que a gente vier a fazer. O exemplo que é a obediência, o amor que Jesus nos demonstra pela Bíblia inteira, tem que ser gravado em nós, tem que ficar guardado em nós, tem que ser inspiração para a gente a cada hora, a cada momento, em tudo que a gente viver no nosso dia. Atualmente, no início desse mês de maio, a gente está acompanhando aí o sofrimento dos nossos irmãos lá do sul.
E primeiro louvado seja Deus, porque mesmo com tanta negatividade, mesmo com tanta cegueira, que eu enfatizo sempre aqui, a nossa luta, ela não é contra pessoas. A nossa luta, ela é contra entidades, ela é contra espíritos malignos que, infelizmente, essas pessoas abrem porta e se deixam usar, se deixam cegar. Então hoje a gente, além de estar vendo o sofrimento dos nossos irmãos, em contrapartida a gente também sofre com a cegueira daqueles que não enxergam. Porque a gente fala, se o sofrimento do outro não dói na gente, com certeza a gente tem um problema muito sério. E particularmente falando desse último final de semana, o que a gente viu foi uma massa enorme adorando um ser humano satânico, enquanto outros milhares, outros milhões precisando de oração, precisando de vibração, de frequência positiva. Eu venho agradecendo muito a Deus, eu compartilhei nas stories aí, pedindo ajuda, pedindo oração, porque aqueles que estão lá de frente, estão lá frente a frente com a situação, estão vendo, estão provando para nós que estamos distantes, que no final o Supremo é o povo. É o povo que faz a diferença. É o povo segurando um na mão do outro que está mostrando ali amor ao próximo. O que Jesus nos ensinou, nós hoje estamos tendo a oportunidade de exercer. Seja com ajuda física, estando lá pertinho, seja com oração, seja da forma que puder. Mas estamos conectados e eu louvo muito a Deus por isso. A Bíblia nos prepara. Isso é só o princípio, a gente ainda vai ver muita coisa. Mas eu vou te falar que me entristeceu muito ver aquele mar de gente se abastecendo daquela energia negativa. E como eu falei durante a leitura da Bíblia, na minha adolescência, né, eu tenho 44 anos, então lá atrás, nos meus 18, 20 anos, eu gostava muito das músicas dessa senhora que veio aí se manifestar negativamente no nosso Rio de Janeiro, a convite do governo. E eu gostava da imagem que ela passava lá nos anos 80, nos anos 90, de ser autossuficiente, né, de não aceitar muito as coisas que impuseram a ela, de se sentir livre para ser quem ela é. Porque naquela época eu não tinha, falando particularmente de mim, eu não tinha acesso a imagens, eu não tinha acesso a informações, e nem como buscar, porque lá para os anos 80 a internet não era uma coisa muito disponível aqui no Brasil. Somente as pessoas de maior poder aquisitivo financeiro que tinham, né, condições de viajar e acessar essas tecnologias. Então, lá naquela época eu gostava muito do ritmo das músicas dela, não tinha muita familiaridade com a essência dela e eu curti muito. Mas a partir do momento que eu comecei a ter acesso à realidade da pessoa e vi alguns shows dela, o meu coração trancou, porque eu vi a pessoa ali endeusando uma entidade que não era Deus, o Deus que eu conheço, né? As ações da própria pessoa não levava para positividade. Então meu coração trancou. E é isso que acontece quando você se entrega de fato ao Senhor. Ele te mostra, ele não vai chegar perto de você e não vai falar: Patrícia, isso não é de mim, não procede de mim. Mas o meu coração trancou e eu entendi que aquilo ali não era do Senhor, aquilo ali não agradava ao coração do Pai. E parei de acessar, né? Porque é o que eu falo. No mundo jaz o maligno e ele sempre vai te buscar, te tentar com uma coisa bonita, com uma coisa que tenha um cheiro bom, com uma coisa que tenha um gosto bom. Ele não vai te atentar com coisa feia. Embora, falando estritamente dessa senhora, as ações dela, o show que ela apresenta, de cara não é uma coisa positiva para aqueles que são despertos. Mas para os alienados é liberdade. É você se expressar como eu pensava lá atrás, é se expressar da forma que quer. Só que os despertos entendem que não é como eu quero,
É como Deus quer que eu exerça. Se eu tenho interesse de buscar o reino, eu tenho que me afastar de tudo que não agrada ao coração do meu Pai. E isso é uma escolha minha, né? Isso é uma escolha do cristão. Não existe você ser simpatizante, como a própria palavra ensina. O que é ser o simpatizante? É aquele que vai para a congregação, é aquele que a semana toda está ali bonitinho. Eu sou de Cristo, mas que na primeira oportunidade está quebrando os mandamentos, está adulterando, está mentindo, está julgando a vida do outro, está maldizendo. Então, como que você fala que você é de Cristo, realizando aquilo que você sabe que não agrada o coração do Senhor? Então, aí entra a disciplina, aí entra de fato a decisão que você tomou. Eu sou de Cristo, então se eu sou de Cristo, eu não me permito contaminar com o que não agrada o meu Pai. Porque a gente sabe, a Bíblia está aqui, o Evangelho está aqui, a cada dia nos ensinando. A gente só precisa ouvir, guardar no coração e praticar. E mais uma vez eu vou repetir, não existe ninguém melhor do que ninguém abaixo das nuvens. Existem aqueles que buscam e encontram. Se você busca amor, fé, paz diariamente na tua vida, é isso que você vai encontrar. Mas se você procura se abastecer de pornografia, de fofoca, de notícias ruins, de maldade, é isso que você também vai encontrar. Porque na vida tudo são consequências. Consequências das nossas ações, consequências das nossas palavras, consequências de tudo que a gente semeia. A lei da semeadura, ela é para todos, sem exceção. Então, que diariamente, em todos os momentos do nosso dia, nós estejamos sempre atentos. Atentos ao que a gente lê, atentos ao que a gente ouve, atentos ao que a gente fala, porque como a gente aprendeu nesse mesmo livro de Marcos, não é o que você deixa entrar que te faz mal, e sim o que você se permite, que você deixa sair de você. Porque quando entra, se você se autodisciplina, se você está conectado à fonte, você ressignifica a maldade e transforma em positividade. Agora, se você não está, você vai se alimentando daquela sujeira e se torna uma pessoa negativa, uma pessoa amarga, uma pessoa que sofre. Por que nós temos tantas pessoas depressivas hoje em dia? Por que nós temos tantas pessoas sofrendo de ansiedade? Por que nós temos tantas pessoas cegas que não conseguem enxergar o amanhã, o ano que vem? Por falta de fé, por falta de conexão, por falta de usar o poder que Papai do Céu nos dá diariamente, de tomarmos o controle da nossa vida e fazermos o positivo, fazermos o correto diante dos olhos dele, com a permissão e o direcionamento dele, porque tudo é dele, para ele e por ele. Continuamos aqui no nosso trabalho de formiguinha, nos alimentando no Evangelho, que é onde a gente multiplica a nossa fé diariamente, aonde a gente continua a cada dia fazendo o nosso trabalho de formiguinha, e a usar a nossa vida, mostrando como é bom, como é perfeito e agradável a vontade do Senhor na vida daqueles que o amam, na vida daqueles que o temem e na vida daqueles que têm o desejo de acessar o reino. Eu encerro por aqui, desejando que no dia de hoje nossos pensamentos estejam voltados para o Senhor e que Deus tenha misericórdia dos nossos irmãos lá no Sul e que cada vez capacite mais. Nossa, eu abro aqui o Instagram, tenho mais notícias pelo antigo Twitter, que agora é Rede X, né? Porque a mídia brasileira, vamos falar a verdade, né? Ela está corrompida, ela foi comprada pela negatividade. Então ela só mostra o que convém a ela. Mas lá no antigo Twitter, não. Por termos a liberdade de postarmos o que a gente vê, chega muita informação verdadeira do que realmente está acontecendo lá no Sul. Então, eu deixei até nos stories o meu arroba lá para quem quiser seguir. Tudo que eu acesso, tudo que eu vejo, eu compartilho por lá. Para trazer para cá fica um pouco complicado, mas eu vou trabalhar nisso. Vou ver se eu consigo, nem que seja deixando o link
para vocês ir lá ver a notícia na íntegra. Porque a informação, ela é tudo, né? A informação, o conhecimento, ele abre fronteiras, ele transforma pensamentos e realidades. É a partir do que você pensa que você se torna. É a partir do que você acredita que você vai buscar ou não. Então a informação, ela nos ajuda, é uma ferramenta maravilhosa. Às vezes muitas pessoas são enganadas hoje, se permitem enganar, melhor dizendo, por não acessarem a informação. Por botarem uma trava na própria vista, falando, eu vou acessar isso aí para quê? Esse aqui já está me falando tudo. Você acaba perdendo uma informação de verdade e se abastecendo de uma narrativa. Narrativa não é informação. Narrativa é uma notícia manipulada que te faz acreditar naquilo que eles querem, não no que está acontecendo de verdade. Então, o buscar informação faz toda a diferença. Como a gente está aqui buscando, a gente está aqui se abastecendo no Evangelho, que nos leva à única verdade que liberta, que nos leva a Jesus, que nos leva ao reino, que nos leva a estarmos diariamente usando a nossa vida para realizar a vontade de Deus. E eu não olho para o lado, eu não olho para a vida do meu irmão se não for para pedir a justiça divina na vida de cada um de nós. O que eu quero para mim, eu quero para você. O que eu quero para mim, eu quero para os meus irmãos que estão lá no sul. É a minha visão. Eu tenho uma visão voltada para positividade. Então eu vou em busca de tudo que é positivo. Meus perfis são um canal de informação, são um canal de palavra de Deus. Quem me conhece sabe que eu estou sempre em busca de me disciplinar, estou sempre compartilhando o que eu aprendo, o que traz resultado positivo na minha vida. Estou sempre deixando o acesso disponível para quem quer trilhar também. Que a verdade está aí, disponível a todos os olhos, mas você precisa querer se dispor a buscar o seu melhor diariamente. Vamos orar, vamos agradecer, vamos nos conectar à fonte eterna de amor, vamos nos preparar para esse dia glorioso, para esse dia magnífico que a gente vai fazer na presença do nosso Pai. Oremos, amados. Pai amado, a Ti rendemos graça, porque Tu és bom e sempre nos ouve. Pai, gratidão pela vida, gratidão por mais um dia na Tua presença, Senhor. Gratidão pelo Teu amor, pela Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã, pelo Teu perdão, Pai. Gratidão pelo Teu Espírito Santo Consolador, que nos direciona, nos capacita, nos renova, nos transforma a continuarmos perseverantes buscando o reino, Pai. Pai, obrigada por esse aprendizado, obrigada por esse alimento, obrigada pela força que a Tua palavra nos traz, a clareza, Senhor, que eu tive, que todos os irmãos amados que aqui me acompanham, os que estão assistindo agora, os que vão assistir depois, sejam abençoados com a clareza e a provisão. Abençoa-nos, Senhor, com o poder do posicionamento, e a cada dia a nossa postura seja positiva e seja exemplo para que mais e mais pessoas despertem e Te acessem, Senhor. Que da nossa boca saiam palavras positivas, saiam palavras de direcionamento, palavras de clareza, palavras que acalmam o coração e direcionam a Ti, Senhor. Pai, eu Te louvo e Te agradeço por esse avivamento que estamos presenciando, Pai. Pessoas comuns exercendo o que nem o governo é capaz de fazer, Pai. Por quê? A cada dia fica mais claro o verdadeiro amor ao próximo. Gratidão, Senhor. Humildemente eu Te peço pelas vidas dos nossos irmãozinhos lá, porque bens materiais nós conquistamos de novo, isso não é importante, importante são vidas, importante é o coração daqueles amados. Te entrego também, Pai, todos aqueles que ainda dormem, todos aqueles que ainda não enxergaram, que estão se atrasando, estão se enganando. Tenha misericórdia, Pai, deles, porque eles não sabem de fato o que estão fazendo. Te louvo e Te agradeço por todos os meus familiares, todos os meus parentes, todos os parentes dos amados que aqui comigo estão
daqueles que compartilham da mesma fé, do mesmo amor, da mesma devoção a Ti, Senhor. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, é isso, sabe? Por mais que o nosso irmão esteja desviado do caminho correto, por mais que o nosso irmão não enxergue da mesma forma que nós, a gente não pode condenar, a gente não pode julgar, a gente tem que interceder. A gente tem que pedir a Deus que abram suas mentes, suas visões, que eles sejam capazes de escolherem, decidirem. Eu sou de Cristo, eu quero servir a Deus, a minha vida é dele. É tudo dele, para ele, por ele. E com amor carreguemos a nossa cruz, com obediência, porque nós sabemos que Deus só quer o melhor para nós. Quando a gente se entrega de coração e verdade, quando a gente busca o melhor de Deus, a gente tem todos os dias. Pois, minha amada, obrigada pelo carinho da tua companhia. Papai do Céu te abençoe, você e todos aqueles que você ama. A todos os outros, vamos fazer um magnífico dia, vamos fazer o nosso melhor, porque Papai do Céu nos capacita para isso. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.